Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Adiado para a sessão do dia 16 de fevereiro, processo 72926, onde é uma representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, representante de Coligação Amor à Nossa Gente, representado Coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Táxi, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Iraí Maggi, AproSoja e site Folha Max. O relator é o Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que por motivo de força maior e justificadamente encontra-se ausente. Esse também é adiado? Adiado em razão da ausência também justificada do Dr. Ricardo, é o 2.7 da pauta, processo 112, recurso criminal, ação penal, captação ilícita de sufrágio, Jauru, Mato Grosso, 41ª Zona Eleitoral, recorrente Wilson Ramos da Silva, recorrido ao Ministério Público. Portanto, está também adiado. Desembargador futuro e com muita satisfação, Lídio Modesto da Silva, requer a retirada de pauta do processo 118.306, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PROS, eleição 2014, requerente Valdenir Luiz Pereira. Portanto, o Dr. Lídio requer a retirada de pauta. Esse aqui será adiado para amanhã. Adiado para amanhã o processo 14607, propaganda partidária, pedido de horário gratuito de rádio e televisão, Partido Trabalhista Brasileiro, inserções 2016, requerente PTB e Dr. Rodrigo Curvo é o relator e requer estar deferido para julgamento de amanhã. Chamo a julgamento o processo 126.367, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional, PP, eleições 2014, requerente Partido Progressista, Dr. Rodrigo Curvo. É o relator. Me antecipo com a vênia de todos, em especial do Ministério Público, o parecer pela aprovação das contas com ressalvas e já está mantido. O doutor Rodrigo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido Progressista PP-MT relativo aos recursos arrecadados e expendidos nas eleições de 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria proporcionou ao partido a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou explicações e novos documentos às folhas 62 e 65. Folha 69, CCA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria, as folhas 72 e 73, manifestou-se pela aprovação com ressalvas. Esse é o relatório, sigo com o voto, uma vez que foi confirmado o parecer. No caso dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, em razão de uma única irregularidade: a divergência em registro na Justiça Eleitoral. A CCIA apontou que o partido apresentou informações divergentes daquelas registradas na Justiça Eleitoral, conforme quadro demonstrativo abaixo. E aqui consta o quadro, está disponível no voto, fazendo menção às divergências verificadas. Quanto a essa irregularidade, o partido esclareceu à folha 62 que requereu a retificação com relação ao período de gestão, devendo ser considerado 5 de julho de 2014 a 5 de outubro de 2014, vez que houve erro de digitação.
frisou que o senhor Edson Paulino de Oliveira e o senhor Ezequiel Ângelo Fonseca eram titulares da comissão executiva do Diretório Estadual do Partido Progressista de Mato Grosso, de modo que o período eleitoral restou amparado pela gestão, conforme certidões que anexou. Apesar de justificada a referida inconsistência, o órgão técnico observou que o partido juntou certidões às folhas 64 e 65, porém não apresentou a prestação de contas retificadora, em desacordo com o que estabelece o artigo 50 da resolução do TSE número 23.406 de 2014. Colaciona aqui o julgado desta corte, relatado pelo eminente juiz José Luiz Blazac, em que ficou assentado na parte negritada o seguinte: partido político, retificadora, ausente, contas aprovadas. Dispensa-se a apresentação de contas retificadoras quando não existir diligências que impliquem na alteração das peças inicialmente ofertadas. Assim, em se tratando de uma única irregularidade apontada pelo órgão técnico, e considerando que o partido apresentou documentação fiscal hábil a justificar a irregularidade, concluo que a prestação de contas deve ser aprovada com ressalva. Nesse sentido, senhora presidente, em consonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalva as contas do Partido Progressista PP de Mato Grosso. É como voto. Eu consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do Partido Progressista PP referentes às eleições de 2014 nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Antes que o nosso fotógrafo se ausente, eu quero registrar o aniversário do nosso servidor diligente e enviar ao mesmo felicitações de muita paz, harmonia, sucesso e que Deus o abençoe ela. Muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Processo número 89643, prestação de contas de candidatos cargo deputado federal, eleições 2014, requerente Vanderlei da Guia. Parecer pela desaprovação e doutor Lídio, o relator, eu já antecipo, o parecer está mantido, doutor Lídio. Obrigado. Cuida-se processo de prestação de contas de Vanderlei da Guia, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. O candidato não prestou a primeira prestação de contas parcial, embora tenha prestado a segunda, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral, dentro do prazo determinado pela legislação, que era 4/11/2014. O relatório preliminar para a expedição de diligências apontou várias irregularidades, ocasião em que foi concedida ao candidato oportunidade para saná-las, tendo o mesmo silenciado. O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa. A Procuradoria opinou pelo julgamento como não prestadas. O candidato manifestou-se e apresentou documentos, tendo sido emitido novo parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, a Procuradoria opinou pela desaprovação, é o relatório. Passo ao voto então, né? Tentar resumir. Não obstante haver ainda irregularidade após a manifestação, o que houve é que havia doação sem origem, mas eu estou seguindo o voto paradigma no acórdão 24629 da desembargadora Maria Helena, uniformizando esse entendimento no nosso regional, e estou entendendo que se trata de falha de natureza meramente formal, e estou julgando, em dissonância com o parecer técnico e ministerial, aprovadas as contas com ressalvas de Vanderlei da Guia relativas às eleições de 2014. Votar. Eu consulto se há alguma divergência, se todos estão de acordo com o voto proferido pelo eminente relator. De acordo. Não havendo nenhuma divergência, proclamo: o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Vanderlei da Guia, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Processo número 11727, prestação de conta de candidato, cargo deputado estadual, PROS, eleição 2014. Requerente Tiago Rodrigues Dias Alves. Parecer pela desaprovação, doutor Lídio, relator, o parecer
parecer está mantido e Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Cuide-se de processo de prestação de contas do candidato Tiago Rodrigo Dias Alves a deputado estadual nas eleições de 2014. O candidato prestou a primeira e a segunda prestação de contas parcial, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral em 4/11, dentro do prazo determinado pela legislação, que era 4/11 de 2014. O relatório preliminar para expedição de diligência apontou várias irregularidades em ocasião em que foi concedida ao candidato oportunidade para saná-las, tendo o mesmo silenciado. Na sequência, o mesmo atravessou petição acompanhada de documentos, parecer técnico pela desaprovação das contas de mesa, bem como pela intimação do candidato para se manifestar a respeito das novas inconsistências apontadas, o que foi realizado, ocasião em que mesmo silenciou-se. O segundo parecer técnico ratificou a opinião anterior pela desaprovação e, de igual modo, opinou a Procuradoria também pela desaprovação, é o relatório. Prossigo no voto. A situação aqui é um pouco parecida com o voto anterior. Entretanto, em razão de ter havido realização de despesas após a data da eleição, um percentual até considerável, entendo que não dá para aprovar com ressalvas e eu estou votando pela desaprovação das contas do candidato Tiago Rodrigo Dias Alves relativas às eleições de 2014 e é como voto. Consulto se há divergência. Pedido de explicação, nada havendo. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Tiago Rodrigues Dias Alves nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. A pedido do relator, Dr. Paulo Sodré, o julgamento em bloco do 2.8 ao 2.16. Eu vou anunciar apenas o nome dos recorrentes do Dr. Paulo. O 2.8, Ministério Público e Adelar Alionco. 2.9, Ministério Público Mariana Gotti dos Santos. 2.10, Ministério Público José Antônio Costa. 2.11, Ministério Público José Ari Martinelli. 2.12, Ministério Público Ilaide Kuntes. 2.13, Ministério Público Jeová Silva de Abreu. 2.14, Ministério Público Luiz Carlos Nunes dos Santos. 2.15, Ministério Público Ineuza Mendes Osório. 2.16, Ministério Público Vinícius Aguiar Seligman. Eu consulto do outro procurador, sim, em todos a mantida pelo provimento. Com a palavra, eminente relator. Senhora Presidente, eu vou ler o voto paradigma, apenas o relatório, e depois tecerei alguns comentários, dada a singularidade da matéria. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, contribuição na 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Sinop, quanto à sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a representação por ele proposta em face do recorrido por doação de recursos acima do limite legal. A liminar pleiteada para aquela exercício fiscal foi concedida por decisão com decretação de segredo de justiça. Aquele juízo, antes de formada a relação processual, extinguiu a representação eleitoral sem resolução de mérito, sob o argumento de que o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da doação, como prevê o artigo 333, inciso 1 do Código de Processo Civil. Destacou ainda que o fazia em atendimento à recomendação expedida pela Corregedoria Regional Eleitoral, aqui só está TR, mas Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que a doação estimável efetuada pelo recorrido se enquadra em decisão prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97. Alega o recorrente, em síntese, que o doador, ora recorrido, sequer apresentou declaração de imposto de renda no calendário 2013, o que traria a aplicação de limite legal do artigo 23.1 da citada lei. Aduz ainda que a regra do artigo 23, parágrafo 7º da citada lei, conjugado com o artigo 25.1 da resolução TSE, é clara no sentido de que a exceção àquele limite de R$50 mil diz respeito a doações estimadas em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, ou da prestação de serviços próprios cuja prova o recorrido não trouxe aos autos. Pugnou final pela anulação da sentença de folhas 43 e 45, nesse caso,
dando prosseguimento à representação para ao final julgar procedentes os pedidos formulados que visam a condenação do recorrido ao pagamento de multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504/97. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento de recurso para cassar a sentença com consequente retorno dos autos juízos para regular o prosseguimento do feito. Mantido o parecer, essa matéria pacífica nessa corte e nas sessões anteriores, notadamente na sessão passada, o doutor Ricardo Almeida trouxe 3 votos, são semelhantes. O voto que eu trago é idêntico ao do doutor Ricardo, é pelo provimento do recurso na esteira da manifestação ministerial, e a questão é muito simples. O juiz extinguiu sem esperar o contraditório e cabe à defesa provar que se enquadra na exceção. Como não foi provado, cerceou o contraditório, por isso estou votando pelo provimento para cassar todas essas sentenças nesses 9 processos já mencionados pela presidente. É como voto, senhora presidente. Pelo provimento de todos os recursos. Consulto o nobre plenário se todos estão de acordo com o voto do eminente relator, se há divergência ou pedido de informação. De acordo. Nada havendo, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos para o fim de cassar as sentenças e determinar o retorno dos feitos ao juízo de piso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Acabou, senhor. Deixo a palavra livre, nossa pauta já foi esgotada e consulto os nobres membros se querem fazer uso dela. Ontem o ministro Gilmar Mendes foi eleito. Ah, sim. Apenas informação que todos, obviamente, já devem saber. Ontem o ministro Gilmar Mendes foi eleito presidente do TSE, logo estará à frente do processo sucessório municipal deste ano. Mais alguma informação, doutor procurador? Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.